Eu queria, durante esse período agora, do mês de agosto, começar um bate-papo com vocês, uma série com o tema Nunca Estamos Sozinhos. Talvez nesse período que nós enfrentamos agora, o que seja quase que unânime é que muitos se sentiram sozinhos. Quem aqui, em algum momento dessa pandemia, se sentiu sozinho? Levanta aí tua mão. Sem vergonha, não precisa ter vergonha não. Pode levantar a mão. Não é estranho? Porque a maioria de nós aqui nos sentimos sozinhos, mas tínhamos algumas pessoas perto da gente, não tinha? A maioria de vocês que levantou a mão, provavelmente um pai, a mãe, pelo menos uma avó, um irmão, alguém em casa para se relacionar. Mas mesmo assim, a gente se sentiu só. E isso me faz entender que a solidão não tem a ver com estar na presença de pessoas. A solidão tem a ver com um estado de espírito mesmo. A forma como nós enxergamos as pessoas que nos cercam. A forma como nós lidamos com as pessoas que estão próximas ou não da gente. É possível alguém se sentir sozinho no meio de uma grande multidão? Sim. Sim. Quem aqui já passou por aquela experiência de ir para uma escola nova que você não conhece ninguém, e quando você chega lá, você vê um monte de gente e você se sente completamente isolado. Vocês já passaram por isso? Não é uma sensação estranha você se sentir só, cercado de pessoas? Sabe, ao longo dessa série, eu quero que você descubra a beleza que é enxergar o outro. Porque muitas vezes nós entendemos que existem pessoas ali, mas nós não conseguimos enxergar da forma que deveríamos enxergar. E eu tenho algumas teorias a respeito disso. A primeira ideia que eu tenho é que nós fazemos isso porque nós queremos muito mais ser enxergados do que a gente quer enxergar o outro. A gente quer muito mais ser acolhido do que acolher. A gente quer muito mais que as pessoas prestem atenção na gente do que a gente prestar atenção nas pessoas. É ou não é? Por exemplo, nessa quarentena, você sentiu falta de receber uma mensagem de uma pessoa que era bem parceira sua e que durante essa pandemia ela sumiu? Sentiu falta? Mais uma vez, levanta a mão quem sentiu falta aí de receber uma mensagem de alguém que era parceiro e... Muito bem. Olha aí, as mágoas no coração. Mas a pergunta que não quer calar, e essa aí vai poder gerar, dependendo da sua resposta, uma treta ainda maior, é: da sua parte, teve um primeiro passo de tentar falar com essa pessoa e de mandar uma mensagem para essa pessoa? Alguns disseram que sim, outros não. Porque a gente sempre espera do outro. É muito mais comum a gente ficar chateado porque alguém não nos mandou uma mensagem, alguém não falou com a gente, não é? Do que pelo fato da gente não ter ido falar com a pessoa. A gente sempre coloca a culpa da nossa solidão, da nossa tristeza, normalmente nos outros. É difícil lidar com as nossas próprias percepções. Então, eu queria chamar a tua atenção nesse momento para o primeiro relacionamento que está sempre disponível, sempre acessível, sempre dando o primeiro passo, porém, que muitas vezes eu e você não percebemos, não entendemos e não interagimos. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 139. Esse é o Salmo de Davi. Não se preocupe, aí eu vi que algumas pessoas sentiram falta aí do smartphone, a galera da banda precisou deixar ali, porque estavam usando ele para fazer a parte do louvor. Não se preocupe que é um salmo conhecido, tem música desse salmo, e aí talvez vocês se lembrem dele à medida que eu for lendo. Eu quero ler alguns versículos, né, desse salmo, Salmo de Davi, Salmo 139. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, a partir do versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Amém? Vamos parar por aqui. Queria te convidar mais uma vez a orar ao Senhor. Ó Deus, aplica a tua santa palavra ao nosso coração. Nos faz entender, ó Deus, o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor é presente em nossas vidas. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Galera, esse salmo, o salmista Davi, ele consegue deixar muito claro como Deus nos conhece. Diz que ele conhece nossos pensamentos, antes que a gente consiga formular uma palavra, ele já conhece a palavra inteira, ele conhece todos os nossos caminhos, ele sabe quando a gente está trabalhando e quando a gente está fingindo que está trabalhando, ele diz, sabe quando trabalho e quando descanso. A gente não tem como fugir da presença dele, o texto vai dizendo que por mais que você tente ir às extremidades possíveis do mundo, lá o Senhor vai estar. Sabe o que me chama a atenção? Porque o Senhor nos conhece muito bem. Mas a pergunta é, o quanto nós conhecemos dele? O quanto nós entendemos dele? Sabe por que nós não conseguimos interagir tanto com ele? Porque nos falta conhecimento dele. Ele sabe tudo de mim e de você. E a pergunta é, o que eu e você sabemos dele? O que é que eu e você sabemos dele? Quando a gente está num relacionamento, para que haja intimidade, é necessário que aconteça o quê? Uma troca, não é? Você conta seus segredos e você espera que a pessoa conte os segredos dela para você. Se você está numa relação onde só um dos dois falam, onde só um dos dois se expõe, essa relação tá como se fosse um jogo desigual, não está? Não dá uma sensação de que um está mais comprometido com a amizade do que o outro? Não dá essa sensação? Poxa, se só eu conheço os teus segredos, só eu conheço as tuas coisas, você não conhece nada de mim, não parece ser uma relação meio egoísta, meio unilateral, só um lado está ganhando nessa história? A mesma coisa acontece com o nosso relacionamento com Deus. À medida que Ele nos conhece, que é plena, Ele também está nos convidando a conhecer Ele plenamente. Plenamente. Ele está nos convidando a entender a forma dEle agir, está nos convidando a entender como Ele quer, de fato, interagir conosco. Mas o que acontece? Da mesma forma como eu e você entramos numa escola que não conhecemos ninguém e nos sentimos sozinhos, desse mesmo jeito, a gente trata o relacionamento com o Senhor. Ele está em todo lugar, mas nós não interagimos, nós não criamos vínculo, nós não temos de fato um real contato com Ele. E isso é muito estranho. É muito estranho porque a palavra do Senhor nos garante que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ele vai estar com a gente sempre, sempre, sempre. A gente cantou aqui, tu não me deixarás jamais, e é por isso que a gente diz que Ele é bom.
Ele é bom. E a gente cantou isso aqui repetidas vezes. Mas a questão é, quantas vezes eu e você nos sentimos sozinhos, mesmo sabendo disso? Mesmo sabendo que o Senhor nunca vai nos deixar. Quantas vezes eu e você nos sentimos sozinhos, abandonados, rejeitados, desprezados? Será que Deus de fato nos rejeita? Será que Ele nos despreza? Será que Ele está nos abandonando? Eu acho que a conclusão é não. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos enxergar melhor a presença dEle no nosso dia a dia. Eu me lembro de alguns homens de Deus, como por exemplo o profeta Elias, homem que, se você observar a sua história, foi um homem teoricamente solitário. O ministério de Elias, ele dá uma profecia e ele tem que fugir para um local inóspito, um local que ninguém morava. Ele vai para perto de um ribeiro que tinha um pouco de água, ele é alimentado pelos corvos e o relacionamento dele era nenhum, só tinha ele e Deus, certo? Ele sobrevive ali até acabar a água daquele riacho, e aí ele vai morar com uma mulher viúva, a viúva com um filho, um ambiente também de poucos relacionamentos, até que chega um momento na sua jornada, que ele enfrenta 800 profetas, ele vence a batalha, e ali quando ele vence, ele acreditava que o povo ia se converter, e que ele ia voltar a ter uma vida talvez mais tranquila, mas ele é ameaçado pela rainha, que diz, olha, eu vou te matar, pelo que você fez com os meus profetas. Ele foge para o deserto, entristecido, solitário, um rapaz que o acompanhava, ele deixa na beira do caminho, vai para o deserto triste, lá ele tem um encontro com um anjo que cuida dele, até que ele chega num local que é uma montanha. Ele chega na montanha e ele tem uma experiência. Ele está buscando a Deus e ele vê um monte de coisa sobrenatural acontecer, vem um terremoto e ele fala, agora é Deus e não é Deus, vem um fogo e não é Deus, vem um vento e não é Deus, até que numa brisa suave, ele ouve Deus falar com ele. E no diálogo dele com Deus, sabe qual era a revolta dele? Eu estou sozinho. Só eu. O que é que eu estou ganhando com isso? E a resposta de Deus para ele é muito legal. Porque Deus diz, olha, tem um monte de gente, ele vai dar um número bem grande, acho que são 7.000 joelhos que não se dobraram em Israel. 7.000 pessoas que estão vivendo bem, que estão se relacionando. Você não é o único. Deus esteve com ele durante toda aquela jornada, mas houve um momento que os olhos dele estavam cegos. Ele já não sentia mais, ele já não percebia mais o cuidar de Deus. Nem mesmo com um anjo aparecendo e cuidando dele, ele continua dizendo, eu estou só. Ele não estava só. Ele não estava só. Na sequência do texto, ele vai ter um encontro com outro profeta chamado Eliseu, que é o seu sucessor. Sabe, muitos homens de Deus se sentiram sozinhos. Então não é um privilégio meu, não é um privilégio seu se sentir sozinho. Não é um privilégio nosso, às vezes, achar que temos menos amigos do que deveríamos ter. Só um problema é quando nós não fazemos de Deus o nosso melhor amigo. Eu fico impactado com esse texto que nós lemos, do Salmo, porque ele fala de fato de um Deus que não tem como eu e você fugir da presença dele. Só que durante muito tempo eu li esse texto com uma lente de um fugitivo. Sabe, eu li esse texto me colocando no lugar daquele que queria estar longe de Deus. É meio estranho, né? Imagina Jonas, que estava querendo fugir de Deus. Quando eu lia o Salmo 139, eu ficava, é mesmo, como é que eu posso fugir da presença do Senhor? Onde é que Ele não vai me ver? Existe um lugar secreto que eu posso me esconder dEle? E aí, muitas pessoas, quando leem esse texto com medo de Deus. Leem esse texto dizendo, os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Deus está vendo as coisinhas erradas que eu ando fazendo.
E aí, em vez desse texto ser um texto que fale o nosso coração, ele se torna só mais um texto que nos causa distanciamento de Deus. Porque a gente vê sempre ele como um Deus punitivo. Mas vamos tirar a palavra fugir da tua presença. O texto inteiro está sendo construído na seguinte perspectiva: nada pode te separar do meu amor. O apóstolo Paulo falou isso aos Romanos. Ele disse que nada nos separa do amor de Deus. Sabe, por que a gente não aproveita? Se eu não tenho como fugir da presença dele, se eu não tenho outro lugar para estar, senão sempre na presença dele, por que a gente não usufrui da presença dele? Por que a gente não faz a presença dele a coisa mais especial da nossa vida, da nossa história? Quantas vezes a gente dedica tempo a ele? Sabe, quando a gente para pensar sobre vida com Deus, quais são as coisas mais clichês que a gente pode falar? Como é que a gente se relaciona com Deus? Vai lá, só clichê. Oi? Orando de manhã. Orando de manhã. O que mais? Meditando na palavra de Deus. O que mais? Só vale clichê. Lendo a Bíblia. O que mais? Fazendo uma devocional. Leitura bíblica com mais oração. O que mais? Não consegui entender, Igor. Indo à igreja. O que mais? Só vale clichê, vai. Tem mais coisa que a gente faz. Orar com outras pessoas, com a família. Louvar, cantar. São essas coisas que a gente faz para se relacionar com Deus? É isso aí? É pregar a palavra de Deus? Amém. Deixa eu te dizer algumas coisas que é um segredo, talvez você nunca antes tivesse pensado nisso. É um negócio assim. Quando você está fazendo uma refeição, Deus está lá? Deus pode ser glorificado enquanto você come? É por isso que a Bíblia fala: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Quer dizer que no momento da refeição Deus está lá? Deus não está só naquele momento que eu estou orando lá no quarto. Vem cá, quando você está na escola fazendo uma prova, onde é que Deus está? Aonde? Ele é proibido de entrar? Principalmente no Enem. No Enem tem uma placa lá, olha, Deus fica do lado de fora, aqui é só a ciência. Tem isso? Não, né? A prova disso é que muitos aqui passaram no vestibular. É Deus purinho fazendo a prova com a pessoa. Tem gente que cursa aí umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, só o Senhor mesmo para fazer um milagre desse. Né? Deus está lá com a gente fazendo uma prova. E eu já vivi várias experiências marcantes com Deus. Eu me lembro de uma prova que eu estava respondendo lá, chegou uma questão que eu não sabia, e eu comecei a orar dizendo: Deus, me revela, Pai, agora eu sou pentecostal. Fala, papai. É A, B, C. Qual é? E ali naquele mistério, vocês podem não acreditar, mas eu ouvi uma voz de trovão, uma voz grave, mas sussurrando, dizendo assim: a resposta é a B. E eu disse: obrigado, Senhor. Mas não foi só isso que aquela voz falou. Na sequência, aquela voz disse: me dá a terceira questão. E foi naquela hora que eu descobri que não era Deus. Era o tinhoso que estava me tentando. E eu não marquei a letra B. E nem dei a terceira questão. Enfim. Devia ter dado, porque eu errei também a outra questão. Mas, gente, sinceramente, se Deus está em todo lugar,
a gente não precisa ficar com esses clichês de achar que somente no momento do louvor é que a gente está adorando a Deus, somente no momento da oração é que a gente está se relacionando com Ele, ou somente na hora da leitura bíblica. Isso faz com que a gente reduza, quando a gente pensa desse jeito, a nossa capacidade de enxergar Ele nas outras áreas da nossa vida. E é por isso que a gente se sente só. Porque quando a gente está fazendo a devocional, a gente fala, não, Deus está aqui comigo. Quando a gente está orando, Deus está aqui comigo. Mas quando a bad bate, que você está assistindo uma série nada a ver, e nem está envolvido com ela, está deitado ali pensando e fala, poxa, queria tanta companhia de alguém, Deus está dizendo, eu também estou aqui, filhão, não saí daqui não, estou assistindo essa desgraça junto com você. Deus é um Deus presente, você não vai conseguir fugir dele, Ele nunca, nunca vai te deixar. Mas a pergunta não é essa. A pergunta não é se Ele vai nos deixar. A pergunta é o quanto eu e você aproveitamos a presença dEle. O quanto eu e você interagimos com Ele. Sabe, Deus não é um ritual. Deus não é isso aqui que a gente está fazendo. Ele está aqui porque Ele está em todos os lugares. Antigamente, as pessoas precisavam ir num tabernáculo. Depois passaram a ir num templo para ter um encontro com Deus que era uma vez no ano. Quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasga. E eu e você passamos a ter livre acesso a Deus em todos os lugares. Todos os lugares. Você está tomando banho e Ele está lá com você. Não importa aonde você está. A presença dEle vai ser sempre real. E o meu convite para você é que você mude a lente dos seus óculos. Que você passe agora a enxergar Deus em tudo. Porque a partir do momento que você enxergar Deus em tudo na sua vida, em tudo na sua existência, você nunca mais vai se sentir sozinho. Sabe? Os nossos pais podem falhar, podem nos abandonar. Os amigos podem nos trair. Relacionamento amoroso, vixe. Mas o Senhor nunca, nunca vai nos deixar. Ele nos conhece antes que eu e você tivéssemos consciência. Ele nos formou no ventre da nossa mãe. E tudo que Ele quer é ser o nosso amigo. Ser o nosso amigo. Abre teu coração para Ele nessa hora. Fecha teus olhos, curva tua cabeça.